Olá, eu sou a Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar o lado sombra da sereia e qual foi a minha experiência com ele. Gente, lembrando que se você já assistiu a todos os outros vídeos que eu falo sobre a sereia, tem uma playlist completa só do arquétipo da sereia aqui, porque foi o arquétipo que eu usei por mais tempo. Então eu fiz tipo um diário dele, né? Então eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo, tá? Mas, se você assistiu, você vai ver que o lado sombra, ele nada mais é do que uma coisa que você vai ter que trabalhar em si mesmo. O lado sombra da sereia, né, a gente tem a questão de dependência emocional, né, enfim, isso são coisas que muito provavelmente você já carrega e você vai precisar trabalhar isso dentro de você. Ou então, pode ser alguma coisa que você venha aí começar a desenvolver com mais intensidade e novamente, você vai precisar começar a trabalhar dentro de você, tá bom? Minha experiência, tá? A questão da dependência emocional. Eu sempre tive dependência emocional quando eu era mais nova. Então, o que aconteceu? Quando eu ativei a sereia, eu tava numa época que eu comecei a esfriar muito como pessoa. Porque, tipo assim, sabe quando você, vai se decepcionando e tal, e vai passando por várias coisas, você começa a não ligar mais pra nada? Então, tipo assim, eu tava nessa fase, eu não ligava pra nada, eu não procurava ninguém, não fazia nada. E aí, quando eu ativei a sereia, eu percebi que essa questão da dependência emocional começou um pouco a voltar no início do arquétipo, né? Começou a voltar um pouco, de tipo assim, você tá gostando de uma pessoa, você simplesmente fica um pouco obcecada por aquela pessoa. No início foi um pouco assim, tá? Mas bem no começo, quando eu me dei conta disso, eu peguei e pensei, cara, isso não pode continuar assim. Eu tô adorando esse arquétipo, mas esse ponto específico eu vou ter que melhorar em mim mesma. O que eu fiz? Comecei a trabalhar a questão de dependência emocional e muito rápido eu consegui fazer disso. Mas se você tem dependência emocional, pode ser um problema pra você usar esse arquétipo, tá bom? Se você tem e você quer trabalhar esse lado da dependência emocional, saiba que em muitos momentos esse trabalho interno que você faz, ele é doloroso, tá? Por quê? Às vezes a gente fala aqui de dependência emocional, de vida amorosa, seja lá o que for, mas muitas vezes você tem dependência, por exemplo, nos seus pais. Tipo, você depende deles para tudo mesmo. E você não consegue viver sem seus pais, tipo, sem fazer nada, você não faz nada sem eles, um exemplo. E aí você vai ativar esse arquétipo, você vai começar a ter que criar a sua independência, entendeu? Tipo, vão ser colocadas ali situações, vão aparecer situações, e você, se você realmente estiver disposto ou disposta a trabalhar essa dependência emocional, você vai perceber que você vai ter que começar a ter mais atitude em alguns sentidos. E se você se sente pronto para encarar esse lado de dependência emocional e trabalhar tudo isso e se tornar mais independente mesmo, eu acho uma ótima ideia você usar esse arquétipo, porque ele sim vai fazer você ter que encarar situações que vão te deixar mais responsável, mais maduro e muito mais altivo na sua própria vida. É um arquétipo que foca especificamente no magnetismo. A gente tem a questão da autoestima, de atração de homem, mas tudo isso aí, de certa maneira, está relacionado ao magnetismo. Então, quando você ativa esse magnetismo, você atrai tudo aquilo de bom, né? Ou de ruim, dependendo do que você está assumindo na sua vida. Ela seduz muito os homens, encanta muito os homens. Então, você pode, talvez, querer seduzir muito as pessoas, tá? Eu senti um pouco isso, tipo assim, de você, sabe, você querer colocar fotos só porque você sabe que a pessoa vai ver e, tipo, seduzir aquela pessoa, ou coisas nesse sentido. Essa questão dessa dependência de estar seduzindo pessoas. Tipo assim, a pessoa não reagiu ao meu story. Nossa, será que ele não achou que eu fiquei bonita? Não sei o que. Essa dependência nesse sentido também. Deu pra perceber que em alguns momentos realmente eu me sentia assim, tipo, eu postava alguma coisa e a pessoa específica lá, tipo, às vezes não falava nada, eu ficava Mas também, tipo assim, cara, era muito fraquinho, tipo, não foi uma coisa que eu fiquei, sabe, nossa, por que ele não falou nada? Eu só, tipo, ok. Eu meio que não tava ligando tanto, entendeu? Só que é uma questão que, como a gente já havia falado, isso aí tem muito a ver com o gatilho da dependência emocional. O outro lado sombra, que é o quê? Que as pessoas falaram, que é a questão da beleza, né? Você fica muito obcecada por ficar bonita, por estar sempre bonita, por estar sempre maquiada, arrumada. Isso aí pra mim pegou muito, porque assim, eu sempre fui muito vaidosa, muito, tipo... Antes, tipo assim, fazia maquiagem mesmo, sabe, passava sombra, tipo, quando eu era adolescente. Eu adorava maquiagem, tipo, até hoje em dia eu gosto. Só que eu não conseguia, durante esse arquétipo da sereia, eu não conseguia me ver sem maquiagem, gente. Assim, tá com o cabelo bonito, tipo assim, o cabelo do jeito que eu queria, né? Porque às vezes o cabelo tava bonito, mas não tava exatamente do jeito que eu queria. Eu ficava, não vou ser assim, não vou. E, tipo, começou a me incomodar muito essa questão. Sempre fui muito vaidosa, gente, muito vaidosa. Eu sempre tive, tipo, uma autoestima muito alta, só que eu sou realmente muito vaidosa. Tipo assim, quando eu comecei com esse arquétipo da sereia, eu comecei a comprar um monte de produto pra pele.
um monte de body splash, um monte de coisas, tipo assim, creme e tal. Intensificou muito mais a questão de me cuidar. Isso eu achei muito bom. Eu não conseguia sair sem alguma coisa que ressaltasse o meu rosto, sabe? Que destacasse o meu rosto. Ou, por exemplo, os meus olhos, meus cílios, eu gosto muito dos meus cílios. E eu tinha que estar com rímel pra intensificar ainda mais. Então, tipo assim, eram coisas que eu comecei a perceber que eu não conseguia sair, tipo, sem nada, eu me sentia um pouco incomodada, né? Eu me sinto muito bonita sem maquiagem também, inclusive hoje eu tô sem maquiagem, eu tô só com brilho, né? Mas nesse período em que eu estava usando o arquétipo especificamente, porque eu não tô usando mais o arquétipo também, né? Tem isso. Mas nesse período do arquétipo eu tava sempre com maquiagem. Todo dia, gente. Eu começava a me arrumar um pouco mais cedo pra poder fazer uma maquiagem. Mas não era um nível de destruir minha autoestima, tá? Nem um pouco. Eu me sinto super bonita sem maquiagem. E durante esse período eu também me sentia. Só que me incomodava sair sem maquiagem. Porque eu achava que maquiagem ressaltava alguns pontos do meu rosto que eu gostava muito. Rivalidade feminina. Gente, seguinte, eu não tive nenhum problema com rivalidade feminina, tá? Durante todo o arquétipo. Usei o arquétipo cerca de 4 meses e pouco. Não vi nenhum tipo de problema com rivalidade, tá bom? Muito pelo contrário. Como a minha comunicação ficou mais aberta, eu fiquei mais falante, eu achei que facilitou pra arrumar amizades, tá? Mulheres e homens também. Mas eu não achei que teve rivalidade. Eu acho o seguinte, muita gente que ativou esse arquétipo falou que teve rivalidade, não sei o que lá. Primeiro, se você assumir que o arquétipo vai te trazer rivalidade, ele realmente vai te trazer, tá? Eu sempre, desde o começo, assumi que não tem rivalidade não, eu sou me dou super bem com todo mundo, que não sei o quê. Então, sempre foi isso que aconteceu, porque eu me via dessa forma e era dessa forma que o 3D ia espelhar, certo? Tudo bem. Você precisa ver se essa rivalidade está vindo de você ou das pessoas, porque isso aqui não vai acontecer se você não estiver vibrando isso, certo? Então, se você tá tendo muita rivalidade com o arquétipo da sereia, provavelmente você tá assumindo algo que tá atraindo essa rivalidade, tá? Provavelmente não, certamente você tá atraindo algo. É importante você perceber o que você tá assumindo, o que você tá falando. Tipo, se você é o tipo de pessoa que faz fofoca dos outros no seu trabalho, se você é o tipo de pessoa que às vezes não tá espalhando a fofoca, mas fica concordando com a fofoca, você vai atrair rivalidade. Tá? Mas é você que tá procurando. Então, assim, não usa o arquétipo e fala, porque atraiu rivalidade, sendo que você tá fazendo um monte de fofoca, você fala mal de um monte de gente, você critica o trabalho de todo mundo. Eu não tive nenhum tipo de problema com rivalidade. Pelo contrário, eu comecei a incentivar muito mais as mulheres, tipo assim, falava, pô, cara, teu cabelo tá muito bonito hoje, não sei o que tu fez? Então, tipo assim, eu achei que isso atraiu esse tipo de energia pra mim, tá? Eu não tive problema com rivalidade nenhum. Mas você, gente, é aquilo que eu sempre digo, você tem que ver o que você tá falando, a forma que você tá agindo. Tá? Porque a sua forma de agir, a sua forma de falar estão atraindo rivalidade sim, e você não tá percebendo isso. Teve uma situação específica no trabalho, que eu tava trabalhando com uma pessoa, trabalhava eu e uma pessoa, né, no mesmo setor, mas o lugar era enorme, né, enfim, trabalhava eu e uma pessoa. Aí o que aconteceu, gente? Teve uma oportunidade dentro da empresa de crescer de cargo, né, tipo assim, subir de cargo mesmo. E aí eu fui me inscrever, fiz a prova e tal, né. E tipo assim, eu fiquei sabendo que eu fui uma das indicadas pra assumir aquele cargo. E, tipo assim, quando essa pessoa que trabalhava comigo descobriu que eu fiz a prova, ela começou a me tratar totalmente diferente. Totalmente. Mas era uma pessoa que sempre deu problema. Sempre. Tipo assim, sempre teve um problema de tipo, se a gente teve um desentendimento, ela ficava super seca, entendeu? Então, assim, era nesse nível. Então, não foi uma coisa que aconteceu por conta de arquétipo, tá? Eu vi como uma coisa que já estava acontecendo. Porque sempre houve esse tipo de picuinha, também era uma pessoa que já tinha muito essa fama de dar muito problema e tal. Então, tipo assim, às vezes eu vi que a pessoa tava me tratando diferente, tava mais seca, tava mais grosseira. Então não foi a primeira vez que isso aconteceu. Também foi a única situação, tá? Tipo, não teve mais nada de problema. Então, assim, porque também tem o seguinte, às vezes a pessoa olha pra você, tipo, vamos supor, você tá usando o arquétipo da sereia, aí tem uma menina que olha pra você de um jeito meio estranho, mas tipo, não foi o jeito que você achou. Aí você cismou que ela tá com inveja de você. Ah não, porque a fulaninha olhou assim que ela tá com inveja. Olha o que você tá falando. Tipo, você tá magnetizando, querida. Então, assim, você vai começar a falar que a fulaninha tá com inveja de você, ela vai começar a mostrar isso. Ela só, tipo, tava pensando na vida, tava olhando pra você sem querer, e aí você achou que ela tava com inveja de você. E aí você começa a assumir isso, e falar, e enfiar isso na sua cabeça, e daqui a pouco ela tá agindo como uma pessoa que tem inveja de você. Então, gente, esses foram os lados que eu achei que pra mim pegaram um pouco, né, do lado sombra. Foi o que pra mim teve algum tipo de influência. É aquilo, se você ativa esse arquétipo na intenção de trabalhar esse seu lado,
você vai conseguir mudar, entendeu? Você vai conseguir se tornar muito melhor e desfazer esse lado sombra. Teve até uma pessoa, gente, que tipo assim, eu tenho um produto que ele é do arquétipo da sereia pra você ativar o lado luz, né? São aulas subliminares, são meditações, tem várias coisas nesse produto, tá? Inclusive, se você não adquiriu, é R$17,77, o link vai estar aqui embaixo também, tá? E teve uma pessoa que comentou lá que tipo, eu escutei o áudio de amor verdadeiro e ainda não tive resultado. Gente, se você ficar esperando, tipo assim, se você escutar o áudio, eu vou ver se ele mandou mensagem, isso não adianta, gente. Ansiedade é a energia de quem não tem. Se você tá ansiosa, tipo, não, porque eu tenho que ver se tá dando resultado. Você tá ansiosa. Quem precisa procurar um resultado, não tem. Entende? Então, enquanto você estiver nessa escassez de, eu não tenho, eu tenho que ver se já funcionou, eu não tenho, eu tenho que ver se já funcionou, não vai funcionar. Porque simplesmente você está na falta, você está vibrando nessa falta, entendeu? Então você tem que simplesmente assumir que você já tem resultado, você só ativou o lado luz, entende? Você tem que, tipo assim, ativar um arquétipo, eu só pego o lado luz, eu só pego as coisas positivas. Só as coisas positivas vêm pra mim. E pronto, gente, não fica esperando o resultado. Se você escuta o áudio, tipo, vou escutar, escutei 3 dias e não deu resultado. Mas você tá preocupado com o tempo, porque, tipo, cara, se você ficar, porque eu não tô tendo resultado, porque já tem não sei quanto tempo eu não tô tendo resultado, porque não, você não vai ter resultado mesmo, vai ser bem difícil. Pode ser que você tenha resultado, mas vai demorar muito mais, porque você tá na energia de ansiedade, de escassez e de falta, gente. Então, não fica procurando resultado. Tipo assim, uma coisa que aconteceu comigo no começo do arquétipo da sereia, que eu achei que fez efeito muito rápido, porque eu não fiquei procurando o resultado do arquétipo. Eu usei o arquétipo um dia e eu simplesmente desliguei do arquétipo. Eu escutei o áudio de noite, né, tipo assim, na noite anterior. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu vi que estava muito diferente, vários aspectos da minha vida. Então, por que fez resultado? Porque eu não fiquei, agora, será que deu resultado? Será que deu resultado? Será que... Gente, se eu tivesse ficado assim, provavelmente eu não ia ver resultado nenhum. E às vezes o resultado tinha aparecido, mas eu não teria percebido. Entende o que eu tô falando? Por isso que é importante você não ficar apegado a resultado de arquétipo. Apenas faça. Quando você para de ficar procurando resultado e comprovação de que tá funcionando, as coisas caminham, gente. Se você ficar o tempo todo, tipo, nossa, preciso ver se tem resultado, preciso ver se teve resultado, não vai funcionar, entendeu? Inclusive, esse áudio de amor verdadeiro que tá lá no produto Canto da Sereia, né, esse que o link tá aqui, eu escutei todos os dias ele, né? Atualmente eu escuto às vezes, mas tipo assim, eu tava escutando ele todo dia. E, gente, no primeiro dia que eu usei ele, tipo, no dia seguinte, eu escutei ele de noite. No dia seguinte, um cara veio se declarar pra mim, falando que, tipo, sempre gostou de mim, que ele sempre teve sentimento por mim e tal, só que, tipo, ele tava com outra pessoa, mas se eu quisesse ele largava tudo pra... Gente, eu fiquei chocada, tipo, foi nesse dia. E um outro cara também, que, tipo assim, eu já tinha tido interesse nele, ele pegou e, tipo assim, em 3 dias usando esse áudio, tipo, mais ou menos 3, 4 dias, eu comecei a me aproximar muito dele, a gente começou a conversar muito, eu não tinha muito contato com esse cara, a gente conversava de vez em quando. Eu comecei a conversar muito com ele e tal, a gente começou a conversar todo dia, tipo, em menos de 2 semanas ouvindo um áudio, ele veio e falando que queria ter um relacionamento comigo, que queria namorar comigo e tal. Eu fiquei, meu Deus, porque eu escutava esse áudio todo dia, escutava, só que eu botava de noite pra dormir e eu não ficava procurando resultado nenhum, gente. Eu só colocava e, tipo, eu ficava sentindo a vibe. Tanto é que, na maioria das vezes que eu escutava esse áudio, eu focava mais em amor próprio, né? Amor verdadeiro, mas, tipo, eu focava em amor de uma forma geral, não, tipo, essa pessoa aqui tem que me amar e tal, e no dia seguinte, vamos ver se teve resultado. Muitas pessoas usam o arquétipo e acham que não tá funcionando. Mas, cara, a partir do momento que você ativou, ele está funcionando. Entende? Muita gente usa o arquétipo da sereia, por exemplo, e começa a achar que, tipo, não, porque eu tive muito problema, porque eu me senti um vazio completo, Gente, às vezes é o que você tá falando, é o que você tá emitindo. Não adianta você ativar o arquétipo da sereia, que é um arquétipo de extremo magnetismo, e você ficar, nossa, porque tá tudo uma porcaria. Porque não sei o quê, porque tá tudo caro, porque hoje o dia vai ser uma merda, porque não sei o quê, não sei o quê. Você acha que com o arquétipo de magnetismo, falando isso, você vai atrair coisa boa, gente? Então, assim, vamos começar a revisar isso, entendeu? Isso daí também é pra você trabalhar seu lado sombra de reclamação. Por isso que às vezes você usa o arquétipo, você se sente num vazio, você se sente triste, você se sente, porque ele me largou, porque eu não sei... Mas você tá assumindo que ele te largou. Se você tá magnetizando muito e você fala, porque ele tá frio, ele não sei o que, ele não sei... Então ele realmente vai ficar. Não adianta você usar um arquétipo achando que você não vai ter que praticar o conceito, que você não vai ter que rever conceitos antigos seus. Porque para ser uma pessoa melhor, você precisa desfazer de crenças anteriores, certo? Então, não adianta usar um arquétipo da sereia, nossa, porque agora minha vida está resolvida. Quem vai resolver sua vida é você. O arquétipo vai te trazer uma energia. A sua vida, quem resolve é você, entende? Quem vai ter que encarar as situações é você. Quem vai ter que... Entendeu? Então, o lado sombra de todos os arquétipos existe,
tá? Mas é uma coisa que você vai ter que decidir se você vai querer trabalhar isso ou não dentro de você, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Gente, eu usei esse arquétipo, trabalhei de lado de sombra e sinceramente adorei, foi o arquétipo que eu mais gostei até hoje, tá? Atualmente eu tô usando o da Estrela e o da Jessica Rabbit e vou fazer vídeo sobre, que já tem mais de um mês que eu tô usando. E é isso, espero que você tenha gostado. Vale super a pena você trabalhar esse lado de sombra, tá? Se você realmente quiser. E espero que você tenha gostado. Siga no Instagram também e no TikTok, eu vou deixar aqui. Até o próximo vídeo.